Amigas e amigos, não é de agora que eu venho dizendo aqui que o golpe precisava acelerar na largada para a aplicação da ponte para o futuro, a pinguela para o inferno, na verdade, né, a ponte para o século XIX, que é o programa do golpe. Eles precisavam fazer isso dentro daquela lógica maquiavélica, né, do Maquiavel, de fazer o mal, a maldade de uma vez só. Faz parte de uma lógica política elementar, se aproveitando num momento de força política deles e ao mesmo tempo de fraqueza política da oposição. Deixaram passar o primeiro turno das eleições, sentiram que o trator golpista tinha ganhado impulso e começaram a fazer as suas maldades. E é maldade mesmo. Entregaram aí o pré-sal, né, esse crime contra a pátria, contra o futuro dos brasileiros. E agora vem aí a PEC 621, né, que é essa PEC que congela os investimentos em saúde, educação, infraestrutura. Outro crime contra a pátria, contra o futuro dos brasileiros. É o golpe, é o desmonte do Pacto Social da Constituição de 1988, é o desmonte, inclusive, do Pacto Social da Revolução de 1930, que nem a ditadura militar conseguiu desmontar. Nem o projeto neoliberal do Fernando Henrique Cardoso também conseguiu desmontar. Esta PEC 621 é o desmonte de uma história de avanços, de progressos do nosso país, ou seja, liquida qualquer perspectiva de melhoras na saúde que a gente vinha conquistando. As melhoras na saúde, na educação, na infraestrutura, né? O Brasil vinha dando saltos importantes nesses setores, né? Aí dando consecução, inclusive, à ideia da Revolução de 1930. A PEC 621 é o retrocesso, significa o desmonte de tudo isso, ou seja, um crime. Mas, enfim, é o golpe, né? Não foi falta de falar, não foi falta de alertar, mas no entanto, não é o caso de se buscar culpados. É um problema mesmo aí de correlação de forças. A ideologia do século XIX mostra a força política, eles têm um aparato midiático, um aparato econômico gigantesco e que fizeram valer tudo isso aí nesse processo golpistas. É isso, né? Porque quanto antes eles fizerem esse trabalho sujo, né, melhor para eles, porque vão enfrentar menos resistência e vão levar, enfim, adiante a lógica do golpe. O mal golpista, né, tem mais a ver, na verdade, com essa correlação de força política do que com abstrações maquiavélicas. É uma realidade do nosso país, cheio de contradições, cheio de demandas sociais, de abismos sociais, que só um novo projeto, uma nova sociedade poderia dar conta de resolver. Ou seja, sem essa campanha violenta, né, contra a oposição à ideologia da direita, os golpistas não conseguiriam seus intentos. É preciso situar essa campanha de violência, né, de ataques, né, aí à esquerda, né, as forças progressistas, dentro desta lógica, dentro deste contexto. Afinal, o Brasil não é uma economia qualquer, né? O Brasil conquistou protagonismo com os BRICS, fez valer sua posição de casa de força na América Latina, né? Não era qualquer coisa, né? O Brasil despontava, eu já falei isso aqui também, que à medida que o Brasil começa a abrir caminhos, começa a abrir horizontes, enfrentando aí essa direita do século XIX, o potencial é gigantesco. Num instante, o país dá um salto civilizatório muito grande, um salto de desenvolvimento. Era isso que vinha ocorrendo, né? E isso contraria frontalmente o ideal da direita inserida nessa lógica do neoliberalismo mundial, da ciranda financeira, que eu também já falei aqui. Quer dizer, esse centro dinamizador da geopolítica mundial não se coadunava com os interesses do projeto neoliberal, né? E abatê-lo era uma questão decisiva. A lógica do parasitismo financeiro, né, com sua massa gigantesca de dinheiro predando as economias. Como é que uma economia do porte da economia brasileira ficaria fora aí desta farra,
né? Não fazia sentido, não faz sentido na geopolítica financeira do mundo, não faz sentido para eles o Brasil seguir por outros caminhos, o caminho dos BRICS, né? O caminho aí do desenvolvimento de ser a referência na região, quer dizer, ser a força dinamizadora de uma nova realidade aqui na região, na América Latina, na América do Sul, não fazia sentido dentro dessa lógica do neoliberalismo. O projeto do golpe está inserido exatamente aí, nesta questão toda, do mundo do dinheiro, né, do parasitismo da economia pelo mundo do dinheiro, aquela questão de 1% da população mundial deter a mesma riqueza que os outros 99%. Ou seja, esse projeto que vinha ganhando eleições atrás de eleições aqui no Brasil era um desafio para eles. Eles precisavam fazer alguma coisa para liquidar, né, massacrar. Né? Esse é o sentido aí do golpe, o sentido de tudo o que gira em torno aí da lógica dos golpistas. Ou seja, o tiro nessas forças políticas tinha de ser certeiro. Eles fizeram aí muitos ensaios, obtiveram alguns êxitos, né? A história aí do mensalão, né? Depois outros, essa denúncia mania, né? Todo dia tem denúncia, essa mídia, né, asquerosa, né, suja, golpista, até a raiz do cabelo, né, vinha fazendo aí, ensaiando, né, vinha dando pista, vão por aqui, vão por ali, né, vão mais para cá, mais para lá e tal, até que acertaram o alvo e conseguiram dar o tiro que foi o impeachment fraudulento contra a presidenta Dilma Rousseff. Perceberam, sentiram o cheiro que pelas manifestações a partir de 2013 eles poderiam conseguir alguma coisa. Foi o que fizeram. E aí a gente está vendo todo o resultado disso. A PEC 621, a entrega do pré-sal, agora vem aí as reformas trabalhistas, as reformas trabalhista e previdenciária, e vai por aí afora, quer dizer, não é pouca coisa esse golpe. Como eu disse, é o desmonte da Constituição de 1988 e dos ideais da Revolução de 1930. A gente está voltando lá para o século XIX. É importante refletir sobre isso e ter isso em consideração. Para onde o Brasil pode ir com esses golpistas? A força política, né, e ideológica transformadora, ela é, né, na verdade, tão vigorosa, né, que precisavam de ações duras, né, para que elas não erguessem barricadas contra o projeto do golpe, contra a lógica do neoliberalismo. E para fazer tudo isso é que eles criaram aí essas campanhas midiáticas, né, criaram a Operação Lava Jato. É importante não subestimar, né, o poderio desse grupelho aí, desse mini-estado fascista, aí liderado pelo juiz Sérgio Moro. Então, é importante a gente ter isso em consideração para a gente compreender a real dimensão da luta política que se trava no país hoje. E o óbvio de tudo isso seria a desmoralização de seus líderes, em especial o principal deles, Luiz Inácio Lula da Silva. Todo esse cerco que se faz em torno do Lula está inserido, faz parte exatamente desta lógica aí do golpe dos neoliberais. A partir daí o que se viu foi esse desfile de cinismo, né? Esse desfile de mentiras, de violência, essas prisões aí do Sérgio Moro, né? Isso é uma violência, isso é ditadura militar, né? Com outras características, né? Com outras roupagens, mas com a mesma lógica. Uma lógica fascista, do nazifascismo, né? A coisa é tão primária, né? Tão sem fundamento. Qualquer pessoa que pensa, analisa e faz uma reflexão mínima chega a essa conclusão. Quer dizer, são acusações torpes, né? Acusações realmente de gente sem caráter. Mas enfim, é exatamente isso. Quer dizer, é a mentira e a violência. Só assim que eles podem conseguir conter as forças de oposição, a ideologia da direita, a política da direita. Esse ataque violento ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva simboliza muito bem isso. As provas, né, os argumentos, né, os métodos, né, são realmente de um primarismo, de uma falsidade tão óbvia, né, tão evidente, né? No entanto, as pessoas não conseguem ver exatamente porque tem uma mídia fazendo uma campanha goebbeliana. As pessoas não pensam, não param para pensar,
para refletir sobre o que isso realmente significa, qual é o verdadeiro pano de fundo de tudo isso. A gente viu aí esse casuísmo vergonhoso da prisão antecipada simplesmente para atender a Operação Lava Jato. O objetivo é só esse, né? Não tem outro, né? Porque é aquela história do compadre do Moro lá da segunda instância, né? Do desembargador Gebran, né? Da patotinha da República de Curitiba. O Moro julga em primeira, ele julga em segunda instância, e aí já pode prender a pessoa. Né? Quer dizer, é um casuísmo, e o casuísmo, como eu disse ontem aqui, é um aspecto saliente da falta de caráter, falta caráter, né? Nessas decisões, nesse tipo, né, de decisão aí que exatamente atenta contra a justiça, contra a Constituição. Não é à toa que o Instituto dos Advogados Brasileiros soltou aí uma nota, o título é uma nota de falecimento da Constituição Federal. Pisotearam a Constituição Federal para atender esse grupelho fascista lá da Operação Lava Jato. Não é à toa que o Moro rasgou elogios à decisão do STF, né? Ele e seus pares, né, eles falam em termos técnicos, né, que é para passar aquela imagem para o povo de que eles são os guardiões da fé, da moral e dos bons costumes, né? Na realidade para esconder as suas opções políticas e as suas origens ideológicas. E tem o caso do Janot, né, que sai por aí, né, é bem típico dessas figuras, né? Tem um que toca de um jeito, toca do outro, né? Um fala num tom, outro fala no outro, no fundo é a mesma coisa. O Janot não mede palavras, né? Fala aí com esse seu tom rebaixado, né, com adjetivos desqualificados, quadrilha, roubalheira, né? Quando a gente vai ver, é a tese gelatina, né? Quando a gente aperta para saber onde é que está a roubalheira, onde é que está o substantivo dos seus adjetivos, não tem nada, né? Se desmancha na mão. Adjetivos desqualificados, bem típico, né, desses comportamentos aí do Janot. Mas enfim, é isso, quer dizer, aí o Sérgio Moro vem com essa história de dizer que é o diapasão, né, dessa turma aí dos golpistas, né, no campo do judiciário, né, de dizer que há uma discrepância entre o rico e o pobre, que o rico tem advogados, pode se utilizar aí das técnicas recursais, né? Não seria mais lógico então ele defender que a justiça encurtasse aí os seus prazos, né, que providenciasse defesa, né, também para os pobres, né, ao invés disso? Não cola. Isso é papo furado, conversa fiada, né? Porque se fosse isso, ele estaria lutando por justiça na justiça. Quantos casos não tem aí de pobres com demandas na justiça, inclusive na justiça trabalhista, que é da turma dele, aí essa turma da direita, né? A turma que só nega imposto, a turma que rouba direitos trabalhistas, direitos previdenciários. Né? Quer dizer, se fosse para lutar por justiça na justiça, ele deveria pôr o dedo nessas feridas, né? Não vir com esse papo furado aí que só engana incautos, né? Quem não consegue parar para raciocinar e refletir sobre o sentido do golpe. Ou seja, vamos providenciar então defesa para os pobres? Vamos procurar mecanismos para encurtar o trâmite aí da legalidade, do cumprimento da Constituição, rasgaram a Constituição? Né? Faz sentido isso? Tem lógica? Isso é justiça? Não tem o menor cabimento nisso tudo. Mas enfim, o que está por trás de tudo isso são dois mundos com acessos ao orçamento público, aos impostos que o povo paga, aos impostos que o Estado arrecada. Quer dizer, uma parte vai para a educação, para a saúde, para a infraestrutura e tudo mais, né? Esses aí precisam cortar, vai cortando direitos, né? Cortando investimentos. E a outra parte é a parte da farra financeira, do pagamento de juros. Esse aí é intocável, ninguém fala disso. Não se sabe, a população não tem noção do que isso significa. Quase metade do orçamento vai para essa farra. Cortar aqui significa aumentar ali. E aí fica essa parte do orçamento aí que é intocável. Essa é da turma da farra financeira, da ciranda, do projeto neoliberal, do liberalismo, quer dizer, a turma das finanças internacionais, que a elite brasileira quer exatamente entrar nessa festa, nessa farra, para parasitar direitos dos trabalhadores, dos aposentados, a economia, em resumo. Esse é o jogo, né? Sérgio Moro, Rodrigo Janot, a turma do STF, né? A equipe econômica do governo golpista, a equipe política,
do governo golpista faz parte, esse complô golpista quer exatamente inserir essa elite, essa direita brasileira nessa farra, nesse parasitismo, né, que esses dois mundos que eu falei aqui do orçamento, tira do povo para eles, né, roubar, né, institucionalizar o roubo. Esta é a lógica aí dos golpistas. E aí vem com essas histórias, por exemplo, de achincalhar a política, dizer que todo mundo é corrupto. É a lógica deles, faz parte. Quer dizer, político não entra aqui, a festa aqui é nossa. Sabe, aí pega esses incautos, né, ou gente que também está interessada aí nesse butim para fazer o papel de representante político no parlamento, no judiciário, né, e outras instâncias da burocracia do Estado, e assim eles vão formando aí a equipe dos golpistas, esse mundo dos golpistas. Aí vem com essa história, a reforma política, por exemplo, é para afastar o povo, né? Não é reforma política para o povo, não, para a democracia. Quem pensar nisso está completamente enganado, deixando-se levar aí por picareta, vigarices, né? O conto do vigário, o conto do bilhete premiado. A história do Brasil está cheio disso. Né? Sempre que tem uma situação de crise política para eles, para a direita, eles saem com essa de reforma política. A ditadura militar fez exatamente isso. Né? Foi reforma política, né? Nesse sentido, acabou com os partidos políticos, criaram os partidos que interessavam a eles. Né, que eram dóceis ao projeto deles. No mais, o que nós temos hoje é um diagnóstico muito semelhante ao que os pioneiros da República faziam. Aí Rui Barbosa, Oliveira Viana, Alberto Salles e tantos outros, né, que falavam das deformações da República. É o mesmo diagnóstico de agora, a mesma situação de agora. O golpe é um atentado contra o ideal republicano, contra o futuro dos brasileiros, contra os fundamentos da nossa nação, contra toda a história dos que lutaram para que o Brasil se tornasse um país independente, progressista, com progresso social, republicano, em uma palavra. É o mesmo desafio, a mesma realidade que nós estamos enfrentando aqui hoje. Vencemos em tempos passados, vamos vencer agora novamente. Muito obrigado pela atenção, curta, inscreva-se se você ainda não é inscrito, e um abraço e até a próxima.